Oi pessoal, eu sou a Natália, coordenadora do grupo 2 do programa Consciente, e nesse vídeo teremos a participação da psicóloga Fabiana Amaral, que vai falar sobre exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes em tempos de isolamento. Olá, eu sou a Fabiana Sene, sou psicóloga e o tema que vamos falar hoje é sobre o Maio Laranja, que corresponde à campanha de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Como podemos conceituar o fenômeno do abuso sexual contra crianças e adolescentes? E quais as suas principais características? O abuso sexual, ele é a violência sexual, mas sem a conotação de compra, né? Então, o abuso, ele traz essa ideia de poder. Existe uma relação de poder em que uma pessoa, o agressor, é o dominador e a vítima é a pessoa sujeita da dominação, tratada como uma coisificação. O Ministério da Saúde, ele define a violência sexual como um abuso de poder com o uso de uma criança ou um adolescente para satisfação sexual. Então, a principal característica do abuso é que existe sempre uma relação de poder, em que o agressor domina a criança ou o adolescente. Existem duas modalidades de abuso sexual contra crianças e adolescentes, a intrafamiliar e a extrafamiliar. Como diferenciá-las? O abuso sexual infanto-juvenil, ele é definido como qualquer atividade sexual contra criança e adolescente. Então, o intrafamiliar se dá dentro da família. É uma relação incestuosa, mas tem que haver uma ampliação dessa ideia de incesto, não só da relação entre pai ou mãe, entre irmãos, mas também entre avós, entre tios, né? Então a relação intrafamiliar, do abuso intrafamiliar, ele é sempre caracterizado por uma relação que pode ser por afinidade, como um padrasto, né, consanguínea, como o pai ou o tio, ou por responsabilidade, que seria um guardião ou quem está tentando uma adoção. Isso, então, a gente tem que ter a ideia que a grande diferença é que o abuso intrafamiliar se dá por alguém que tem um laço com a criança ou adolescente. Já a extrafamiliar, ela se dá por uma pessoa estranha, mas geralmente esse estranho, essa pessoa que não é da família, tem um acesso à criança, né? Seja alguém que faz uma visita na casa dessa família, ou alguém, professores, alguém da relação de escola. Geralmente já existe uma relação e essa relação de confiança com os responsáveis da criança. Mas pode acontecer também de ser um abusador que a criança não conheça. Em qual idade o abuso sexual geralmente se inicia? E em qual idade é mais frequente? O abuso sexual ele pode ser iniciado em qualquer idade, porém ele é muito mais frequente em crianças de 8 a 12 anos. É sabido também, tanto pelos dados do Disque 100, que é o Disque Denúncia, quanto os dados coletados pelo Ministério da Saúde, que a maior parte das vítimas são crianças do sexo feminino, né? 92% dos dados registrados pelo Disque 100 entre 2011 e 2017 trazem a referência de abusos cometidos contra meninas, muito mais do que contra os meninos. Quais são os métodos mais recorrentes usados no abuso sexual de crianças e adolescentes? Os métodos mais utilizados que nós temos é o sadismo, né, que se caracteriza pela satisfação sexual provocando dor na vítima. E essa dor ela pode ser física ou emocional, por meio de humilhação, né, imprimir pânico. Uma outra forma, um outro método é por meio da ameaça, que pode ser tanto a própria vítima ou a familiares dela, né? Por exemplo, a mãe, os avós, sempre há uma conotação de ameaça. Um outro método também é da indução da vontade, em que o abusador ele induz
a criança a ter a vontade de cometer o ato sexual. De cometer o ato sexual, não, né? De ceder ao ato sexual por meio de promessas, né? De presentes. Então, esses 3 métodos são os que nós temos, mas o sadismo, que é a provocação da dor, seja ela física ou emocional, é a que mais ocorre. Quais são os sinais para identificar o perfil da vítima e do agressor? Tem alguns sinais, sejam físicos ou emocionais, que podem ser observados, e de acordo com a idade da criança, esses sinais também vão mudando. Mas uma coisa que é comum e é sempre importante de observar são os sinais físicos, se existem infecções urinárias ou nas partes íntimas, se existem lesões nessas partes íntimas, se existe, por exemplo, indicadores psicológicos, como desenhos ou a criança manifestar comportamentos muito sexualizados, não condizentes com a sua idade do desenvolvimento, imita o ato sexual nas brincadeiras, evita estar em convívio, há uma mudança no comportamento da criança, né? Então a criança ela passa a ter dificuldade para dormir. Então varia um pouco dependendo da idade da criança e da maneira como ela vai se manifestar de acordo com o tipo de abuso que ela sofre. Já o perfil do agressor, a gente tem que desmistificar aquela ideia de que o agressor ele é um monstro. Ele é uma pessoa normal, né, de aparência normal, não tem... a maioria não está relacionada a pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, mas o abusador geralmente é uma pessoa, se não for num caso intrafamiliar, de uma relação muito possessiva em relação à criança. Se já é de uma relação extrafamiliar, ele sempre busca estar sozinho com a criança, longe de demais pessoas, né? Mas a gente não pode ter aquela ideia de que o abusador é aquele monstro do desenho animado, porque ele não é, né? Ele é uma pessoa normal e de fácil acesso à criança. Segundo a legislação, existem 3 tipos de modalidades de abuso sexual: sem contato físico, com contato e o estupro na modalidade de omissão. Qual a característica e a diferença dessas 3 modalidades? O abuso sexual sem contato físico, ele é aquele em que a criança é assediada, em que a criança é aliciada, mas não existe necessariamente o contato, não há o contato físico. Pode ser por meio de pedir para a criança se despir, ou fotos, né? Ou deixar a criança presenciar a relação entre adultos. Já no abuso sexual com contato físico é o estupro, né? É o contato, a conjunção carnal, né? O contato físico não necessariamente tem que haver a penetração, mas pode ser a manipulação dos órgãos genitais da criança ou obrigar que a criança manipule os órgãos genitais do seu abusador. Já o crime de estupro na modalidade de omissão é quando sabe-se que a criança está sofrendo abuso e não se toma providências no sentido de proteger a criança. Então, um exemplo, a mãe sabe que o pai está abusando da criança e não faz nada, não denuncia, não toma nenhuma atitude no sentido de proteger a criança. Como proceder quando a vítima menor de idade alega atividade sexual consensual e não quer denunciar o agressor? O que tem que ficar entendido é que, independente do desejo ou da intenção da criança, é necessário se fazer a denúncia quando houve um abuso. Qualquer relação sexual, violência sexual contra, ou relação mesmo sexual, né, com uma criança menor de 14 anos, é crime, independente ou não da autorização dessa criança. Então, se a criança autorizou ou não, ela tem menos de 14 anos e passou por uma relação, isso é crime, isso tem que ser denunciado. Acima dos 14 anos, já é levado em consideração o consenso, né? Se foi consensual ou não,
a relação pela criança. Mas, se não foi consensual, ou foi com adulto e ainda é o menor, o responsável pela denúncia é o responsável da criança, é o responsável legal, ou qualquer outro adulto que venha a saber que a criança está sofrendo um abuso. E essa denúncia ela pode ser feita no Conselho Tutelar, ou no Disque 100, ou no 190, mas tem que haver a denúncia. Porque se você sabe que uma criança está sendo abusada e não denuncia, você está cometendo o crime de omissão de estupro. O que pode ser feito quando a vítima de abuso sexual não tem responsável legal que a proteja? E quando tem responsável, quais são as medidas legais que devem ser tomadas? Quando a criança, a vítima, ela não tem um responsável legal, em caráter de excepcionalidade, o Conselho Tutelar, ele pode acolher essa criança num abrigo, né, e tomar as providências no sentido de proteção dessa criança. Quando a criança ela tem um responsável legal, o Conselho Tutelar ele deve orientar essa família quanto à situação jurídica da criança, né? Então, orientar a fazer um boletim de ocorrência, a levar para o IML para fazer um exame de corpo de delito, né? A entrar com a guarda se houver necessidade, a procurar um advogado ou um defensor público para fazer os trâmites legais para a proteção dessa criança. Em quais tipos de casos se deve realizar o exame do corpo de delito? Os casos eles devem ser enviados para a realização do exame de corpo de delito. O exame ele é a prova material de que houve um delito, mas embora o resultado ele não exclua necessariamente a ocorrência do crime. Não é porque no exame de corpo de delito não constatou que houve o abuso que não tenha de fato acontecido ele. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é um serviço de proteção social de média complexidade e integra o Sistema Único de Assistência Social. Em que situações a criança e o adolescente que sofreram abusos sexuais precisam desse acompanhamento? A criança precisa desse acompanhamento no sentido de que o CREAS ele vai orientar essa família, ele vai dar um suporte a essa família, articulando a rede socioassistencial no sentido de garantir a proteção dessa criança. Então, ele vai fazer um acompanhamento psicossocial dessa família, uma orientação jurídica, se necessário, visitas domiciliares. Então, todos os casos em que houve uma violação desse direito da criança deveria ser assistido pelo CREAS, para justamente o CREAS promover ações que garantam a proteção da criança e a interrupção desse ciclo de violência. Fabiana ainda complementa que mais de 80% dos casos de abuso sexual nessa faixa etária são intrafamiliar, ou seja, ocorrem dentro da família das crianças e adolescentes. Na pandemia, esse número de abusos aumentou, tendo em vista que é um maior tempo de convivência entre abusadores e vítimas. Porém, apesar desse número de abusos ter aumentado, o número de denúncias diminuiu. Isso se dá à escassez de acesso a canais de denúncia, pois um dos principais meios de denúncia são as escolas ou as instituições que eles frequentam, pois é lá que eles vão criar uma relação de confiança com algum adulto que não seja o agressor. Então, durante esse período, é necessário reforçar a importância da divulgação dos canais de denúncia e a conscientização da população para que todos fiquem atentos aos sinais das crianças e dos possíveis agressores.